Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um capítulo do Machadão Cast. Dessa vez, Machadão Cast em live. Hoje a gente veio tratar sobre o conto Pai contra Mãe, do Machado de Assis, né? Mas a gente tem que fazer uma introdução, a gente tem que falar um pouco sobre quem foi Machado de Assis e como foi que se deu a sua vida, a sua obra e como foi que ele chegou onde ele chegou e como foi que ele se tornou um dos principais escritores da literatura brasileira, né? Joaquim Maria Machado de Assis é considerado um dos mais importantes escritores da literatura brasileira. Nasceu no dia 21 de junho de 1893 na cidade do Rio de Janeiro, filho de uma família muito pobre, mulato, negro e vítima de preconceito pela sociedade. Perdera sua mãe muito jovem, foi criado por sua madrasta, né? Superou todas as dificuldades da época e se tornou um grande escritor. Estudou em escola pública na sua infância, aprendeu francês e latim. Cabe destacar aqui que ele era autodidata. Tudo que ele aprendeu na vida dele, ele aprendeu a maioria sozinho. E, trabalhou como aprendiz de tipógrafo e foi revisor e funcionário público também, né? Ele publicou o seu primeiro poema com o nome Ela na revista Marmota Fluminense e trabalhou como colaborador de algumas revistas e jornais do Rio de Janeiro, né? E além de ser um dos principais fundadores da Academia Brasileira de Letras e também o seu primeiro presidente, Machado de Assis, infelizmente morreu de câncer, um câncer na língua, na sua cidade natal, no ano de 1908. Agora, para citar um pouco das características literárias, a gente tem que voltar um pouco para o romantismo, que foi onde ele surgiu como escritor, né? Onde as suas obras possuíam um caráter mais romântico, sendo o amor e os relacionamentos amorosos os principais temas de seus livros. A gente pode destacar dessa fase as obras Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. Já passando na segunda fase machadiana, que a gente tem a fase realista, que é onde ele se consagra como grande escritor brasileiro, a gente tem na obra machadiana expressões psicológicas dos personagens, né? A gente tem nessa fase personagens mais marcantes, personagens mais completos, como, por exemplo, Brás Cubas, na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro e Memorial de Aires. E Machado de Assis também trabalhou escrevendo alguns contos, como é o caso do conto Pai contra Mãe, que a gente vai trabalhar nessa... A gente vai analisar nesse Machadão Cast em live. Bom, o conto Pai contra Mãe foi escrito pelo Machado de Assis, publicado em 1906 no livro Relíquias da Casa Velha. Faz parte da segunda fase do autor, a fase realista, que aborda temas mais complexos e inovadores e ousados. Bom, para contar um resumo, um enredo da história, ele se passa no Rio de Janeiro, nos fins do Segundo Império. É narrado em terceira pessoa por um narrador onisciente e onipresente, que fala com o leitor em um tom melancólico e muitas vezes irônico, para mostrar a dura realidade dos escravos. O conto inicia-se com a explicação por parte do narrador acerca de algumas atividades e produtos relacionados ao período da escravidão no Brasil, principalmente aqueles que serviam para repressão e castigo de negros que tentavam fugir, mostrando artefatos tenebrosos como coleiras de ferro, máscaras de ferro e outros utensílios de castigo físico. O narrador também explica sobre um ofício muito famoso nessa época, o de caçador de escravos fugidos, trabalho que era feito por aqueles que não conseguiam encontrar sucesso em outras profissões. E esse é o caso do protagonista da história, Cândido Neves, que depois de tentar passar por todo o tipo de trabalho e falhar, resolve virar caçador de escravos.
Ele é apaixonado pela jovem Clara e ambos desejam viver uma vida estável e estabelecer uma família. Clara vivia com sua tia Mônica, a qual a ajudava no ofício de costureira, que logo avisou-os que eles não tinham recursos para ter uma criança e que não conseguiriam mantê-la. Apesar disso, os dois decidem ter um filho e Clara engravida. Cândido passa a ter muito azar com sua caça, pois os escravos fugidos já conheciam a sua fama e haviam muitos outros homens que estavam se tornando caçadores. Assim, cada vez mais a situação financeira do casal ia piorando, ao ponto de serem ameaçados de despejo por conta do aluguel atrasado. Com isso, a tia Mônica aconselha-os a entregarem a criança à roda dos enjeitados, local em casos de caridade que aceitava filhas de indesejados. O casal sempre foi contra a ideia, porém, quando Clara tem a criança, era um menino, o que Cândido mais queria, e ambos se veem em uma situação financeira impossível, decidem aceitar a tia e levar a criança para lá. Com muita relutância, Cândido leva a criança para a roda dos enjeitados, mas no meio do caminho depara-se com a escrava Arminda, cuja captura poderia lhe render uma boa quantia de dinheiro, que o faria poder manter o filho. Apressadamente, deixa a criança em uma farmácia, cuja proprietária havia conhecido na véspera, e parte em busca da escrava. O final de Pai contra Mãe é extremamente cruel. Cândido alcança a escrava e a amarra. A moça revela que estava grávida e que tinha medo dos castigos físicos que iria receber, mas mesmo assim Cândido ignora seus apelos. E em meio à luta por libertar-se, a escrava acaba abortando. Depois disso, Cândido entrega para o seu dono, recebe o dinheiro da recompensa e retoma para sua casa com o filho nos braços, sem nenhum peso na consciência. No fato da escrava ter abortado, pois, de acordo com ele, nem todas as crianças vingam. Bom, a escolha do título, Pai contra Mãe, fica evidente aqui. Cândido, por precisar de dinheiro da captura da escrava para manter seu filho, para ser um pai, acaba negligenciando e confrontando a mulher grávida, fazendo-a perder seu filho. A mãe perde para o pai no confronto. Com esse pequeno enredo, a gente dá início à análise do conto. Então, né? Vamos começar agora a análise do conto. Espero que estejam me ouvindo bem. Sim? Sim, então podemos começar a discussão do conto. Essas imagens que a gente traz aqui evocam muito o que a Maria no início falou, né, sobre o resumo do conto, sobre o personagem principal, que ele é um caçador de escravos, e sobre como, nessa época, né, do conto, em que o Machado ele vai retratar essa questão, era muito comum essa caça de escravos, e depois, né, gratificava-se o caçador, e uma das coisas que me marcaram nesse conto, além da violência, né, tem trechos ali que são bastante violentos, essa questão da escravidão, né, que está bem explícita nesse conto do Machado, nesse Pai contra Mãe. A violência, a descrição que ele faz também, né, das ferramentas de tortura, tudo mais. Eu não sei para vocês, mas para mim foi bastante, eu diria até um pouco chocante esse conto, né, sobre demonstrar, retratar
na verdade, essa violência, há também essa relação pai contra mãe, né, uma relação de paternidade, de maternidade, bem muito forte no conto. Enfim, o que vocês acharam em relação ao conto? Qual a análise que vocês trazem desse conto? Algum? Bom, primeiramente, como você falou, né, Cléa, é bastante chocante a maneira como ele retrata a escravidão. Então, você vê logo no começo do texto uma introdução que ele fala sobre a escravidão, que trata das máscaras que eram colocadas nos escravos, do ferro no pescoço, que eram aplicados aos escravos fujões. Então, o Machado de Assis, né, nesse conto, ele não tenta, de certa forma, tá muito em voga esse termo, romantizar, né? Romantizar a escravidão. Ele trata de uma maneira bem real, que realmente é dessa forma mesmo, que até mesmo tem a imagem que você colocou, né, dessa máscara aí, que é muito característico, que é muito reproduzido também, né, na cultura pop, essa máscara como um grande símbolo da escravidão aqui no Brasil. Então, nesse conto, como você falou, é bem evidente como é o período da escravidão. O conto, embora tenha sido publicado anos depois da abolição da assinatura da Lei Áurea, e foi publicado em 1906, sendo a abolição em 1888, mas o Machado de Assis ele não permanece falando sobre isso, né? Não deixa passar esse período histórico, que realmente deve ser lembrado de uma maneira bem real e que não para que nós não, digamos assim, repetimos esse período. Acho que essa obra ela veio assim mostrar de uma maneira não romantizada. Nós vimos outras obras que falavam sobre a escravidão e sempre muito romantizada, né? Por mais que trouxessem algumas denúncias relacionadas ao tratamento com os escravos, mas sempre romantizando muito. E essa não. Quando você termina de ler o conto, você sente a crueldade, né? A sociedade, ela realmente via o escravo como coisa. Então, se aquilo me fosse tirado, eu precisava ter ele de volta e a qualquer custo. E essa luta, assim, esse confronto desse pai desse pai que queria criar o filho contra essa mãe que queria ter um filho, você se depara no meio ali, né? Você traz aquela crítica todinho para dentro de si, vê de lado de quem você ficaria. Não tem como você colocar-se no meio ou escolher um lado. É realmente uma crítica cruel, né? É um retrato da crueldade da época. E Machado de Assis, ele falou muito, e ele retratou muito bem isso, por mais que tenha sido quase 10 anos depois, né, após a escravidão no Brasil, mas o retrato da escravidão é muito forte, né, na literatura e na história, né, na história do país. Sim, aqui desmascara um pouco, né, essas obras que romantizavam muitas vezes os escravos e esse período ou ocultavam mesmo, nem mencionavam. E aqui, no Pai contra Mãe, a gente realmente como é que eu posso dizer, atingido assim com essa realidade muito cruel, de fato. Às vezes a gente é muito complexo também, novamente essa questão da complexidade da realidade, né, os personagens. Muitas vezes a gente até entende o lado desse pai, acaba que meio que torcendo para ele, mas no final, né, o final bem cruel, de fato, bem chocante. A gente não tem como, de fato, defender um lado ou ser contra ou a favor desse ou daquele. Então, é uma realidade, além de cruel, muito complexa. Sim, de fato. Porque se nós formos bem pensar mesmo, das obras que nós já estivemos trabalhando nesse período, um romance, que foi um romance de abolicionista, né? Ele veio no ser conhecido a partir de 1964.
Então, por mais que ele tenha sido escrito em 1859, ele veio a ser conhecido em 1964. E esse conto, ele foi publicado bem antes. Então, ainda há esse conflito de ideias, né? Ele era um autor renomado, ele alcançou o seu nome, ele alcançou toda essa magnitude através de seus trabalhos, de sua crítica, de seus estudos, e trouxe para nós esse conto chocante. Não tem outra palavra que você pode colocar ali. Ele simplesmente colocou um retrato do Brasil, o ser humano coisificado, porque o negro ele foi feito escravo, mas ele não nasceu escravo. Então, ele foi coisificado. E quando você se depara com a leitura desse conto inteiro, desde o início até a última linha dele, você percebe que isso é mostrado cruamente. Não tem maquiagem. É de uma maneira muito crua. Tipo, foi assim, era assim. Tanto que o início do conto ele fala: a escravidão leva consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido às outras instituições sociais. Então, esses ofícios e esses aparelhos eram todos os arranjos utilizados para torturar, né? Os escravos, quando eles cometiam algo que não era desejado, para tirar seus vícios da época, eles usavam máscaras de ferro, eles usavam coleiras de ferro. Então, que tipo de ser humano é esse, né? Quando você passa para olhar de uma maneira bem humanista, que tipo de ser humano é esse que faz isso com o seu próprio igual? É igual. Então é bem é algo para refletir. Sim, realmente é algo assim, como a gente falou, para refletir bastante, né? E nessa obra do Pai contra a Mãe, nesse conto, o Machado de Assis traz uma característica, características marcantes do movimento que ele faz parte, que é o movimento realismo, né? Que ele começou através do Mais Próximo de Brás Cubas, e nesse conto traz, por exemplo, a crítica social, que é muito presente no realismo e na obra machadiana, a presença da ironia, que também é muito presente no Mais Próximo de Brás Cubas. Para quem ouviu nosso podcast, já tem uma noção de como é retratado, e todas essas características fazem parte desse movimento que o Machado de Assis inaugurou, que viria a ter influências mais na frente com outros autores. E dessa forma, como a Angelande falou, é de uma maneira muito cruel que é retratado, porque como tem uma grande crítica social, então não tem como você criticar de uma maneira romantizada. Você tem que criticar de uma maneira realista, né? Como é um realismo. Então, são dessas formas que caracterizam a obra do Machado de Assis, tanto nesse conto como nas outras que ele escreveu e publicou. Então, com esse apontamento do Marcola, a gente encerra a nossa live. Foi bem sucinta, mas que acredito que a gente tenha passado as informações e a análise que a gente quis trazer aqui do conto Pai contra Mãe, do Machado de Assis. E, de fato, é isso. Obrigada. A gente encerra aqui a nossa live. Tchau. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau.